Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pela Fé, o lugar onde a presença de Deus renova a mente, transforma o coração e fortalece a esperança. Aqui nós acreditamos que a vitória começa na fé. Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais marcantes de toda a Bíblia, um homem que passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores pregadores da história. Um exemplo vivo de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O nome dele é Paulo, o apóstolo que nos ensina que quando Deus entra na vida de alguém, até o passado mais escuro se transforma em testemunho de luz. Antes de ser conhecido como Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Um homem inteligente, estudioso, religioso, mas cego espiritualmente. Saulo acreditava que estava servindo a Deus perseguindo os cristãos, os seguidores de Jesus. Ele via o cristianismo como uma ameaça à tradição judaica e, por isso, lutava com todas as forças contra a fé que ele ainda não compreendia. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele pedia cartas de autorização para entrar nas sinagogas, prender homens e mulheres que seguiam Jesus e levá-los acorrentados a Jerusalém. Era um homem determinado, mas caminhava na direção errada. Tinha zelo, mas não tinha revelação. Era religioso, mas não conhecia o amor de Deus. E talvez, de alguma forma, você se identifique com isso. Às vezes nós também achamos que estamos certos. Seguimos costumes, tradições, opiniões, mas, na verdade, estamos longe da vontade de Deus. A boa notícia é que Deus sempre encontra um jeito de nos alcançar, assim como alcançou Saulo no caminho de Damasco. A Bíblia relata em Atos 9 que enquanto Saulo viajava para Damasco com o propósito de prender os seguidores de Jesus, uma luz vinda do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Assustado, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Naquele momento, o perseguidor encontrou aquele que ele combatia. A luz o cegou fisicamente, mas pela primeira vez ele começou a enxergar espiritualmente. Deus o levou à cidade de Damasco, onde ficou cego por 3 dias em jejum e oração. Enquanto isso, o Senhor falou com um homem chamado Ananias, um discípulo fiel, dizendo para ir até Saulo e orar por ele. Mesmo com medo, afinal Saulo era conhecido como um perseguidor, Ananias obedeceu. Ele colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho enviou-me para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Foi batizado, cheio do Espírito Santo e, a partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo. A transformação de Saulo foi tão profunda que até o nome dele mudou, de Saulo para Paulo. Aquele que antes destruía igrejas, agora as edificava. Aquele que antes prendia cristãos, agora se tornava prisioneiro de Cristo por amor. Paulo começou a pregar nas sinagogas dizendo: "Jesus é o Filho de Deus." E todos se admiravam, perguntando: "Não é este o homem que perseguia os que invocavam esse nome?" O impacto foi tão grande que muitos não acreditavam. Mas Paulo não se importava com a incredulidade dos outros, porque quem tem um encontro real com Deus não precisa provar nada. A transformação fala por si só. Paulo viajou por cidades, enfrentou tempestades, prisões, fome, rejeição e até apedrejamentos. Mas nada disso o fez desistir, porque ele sabia em quem tinha crido. Ele dizia: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." E é isso que acontece quando alguém verdadeiramente entrega o coração a Deus. A graça não apenas perdoa o passado, mas transforma o propósito. Se essa mensagem está tocando o seu coração, aproveite para se inscrever aqui no canal Pela Fé, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Aqui toda semana temos mensagens que fortalecem sua fé e mostram que a vitória começa na fé. A história de Paulo é um lembrete poderoso de que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas.
Ele poderia ter descartado Saulo por tudo que fez, mas preferiu transformá-lo. Porque o amor de Deus não apenas perdoa, ele redireciona. Não importa o quanto alguém tenha se afastado, nenhum pecado é maior do que a graça. Paulo era o último que alguém imaginaria ver pregando o Evangelho, mas foi justamente ele que Deus escolheu. Isso mostra que Deus vê potencial onde o mundo vê condenação. Talvez você carregue culpas, erros, arrependimentos, coisas que gostaria de apagar. Mas Deus não está preso ao seu passado. Ele está preparando o seu propósito. Paulo poderia ter vivido o resto da vida atormentado pelo que fez, mas ele escolheu seguir em frente e se tornou uma das vozes mais influentes da história cristã. Ele escreveu cartas que até hoje falam ao nosso coração: Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, todas cheias de sabedoria e fé. Deus pegou o passado de perseguição e transformou em pregação. Paulo nos ensina que quando Deus te chama, Ele te capacita. Ele não era perfeito, não tinha boa aparência e nem sempre era aceito. Mas ele tinha algo que ninguém podia tirar: a presença de Deus. E é isso que te sustenta quando tudo parece difícil. A graça que te chama é a mesma que te levanta. Você pode até não se achar pronto, mas se Deus te escolheu, Ele mesmo vai te preparar. Depois da conversão, Paulo se tornou missionário. Viajou por várias cidades pregando o Evangelho, fundando igrejas e ensinando que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ele passou por naufrágios, prisões, perseguições, mas nunca deixou de crer. Em suas cartas, Paulo sempre lembrava que as provações não são o fim, mas o caminho da maturidade espiritual. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E também: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas palavras mostram que a fé verdadeira não foge da dor, ela persevera nela. E é assim que nascem os vencedores pela fé, pessoas que não desistem mesmo quando a caminhada é difícil. Paulo nos mostra que Deus não chama os perfeitos, mas transforma os imperfeitos em instrumentos de glória. E o mesmo Deus que mudou a história de Paulo pode mudar a sua. Talvez hoje você esteja se sentindo indigno, longe de Deus, achando que errou demais. Mas Paulo prova que não existe distância que a graça não possa atravessar. Se Deus pode transformar um perseguidor em pregador, Ele também pode transformar a sua dor em propósito, a sua culpa em testemunho e a sua fraqueza em força. O que você precisa é se render, entregar o controle a Deus e deixar que Ele faça o novo na sua vida. Porque a vitória começa na fé, e a fé começa quando você diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Senhor meu Deus, obrigado porque o Teu amor é maior que os nossos erros. Assim como transformastes Paulo, transforma também a nossa mente e o nosso coração. Tira de nós o medo, a culpa e o passado que nos prende. Enche-nos com Teu Espírito Santo e dá-nos coragem para viver o propósito que o Senhor preparou. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, inscreva-se aqui no canal Pela Fé, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma histórias. E nunca se esqueça, a vitória começa na fé.